meu nome é Francine Ribeiro e eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações. E hoje nós vamos falar sobre o tema integração afetiva e sexual na relação. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Então nós vamos começar falando sobre o que é interação. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu quero perguntar para vocês, eu já quero começar perguntando hoje. O que para você é um relacionamento? Quero que você responda mesmo, porque eu gosto de trazer os conteúdos para transformar a gente, não para apenas falar alguma coisa, mas para que a gente possa pegar isso e trazer para a nossa vida, para que a gente possa sentir e aproveitar esse tempo aqui para crescer algo, para despertar algo em nós. Então, eu peço autorização para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, para que a gente possa levar esse conhecimento para suas células e para sua consciência. Então, o que é relacionar-se para você? O que é relacionamento para você? O que você entende por relacionar-se um com o outro? A gente tem vivido há milhares de anos uma guerra entre os relacionamentos. A gente tem vivido uma falta de interação entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher. Há milhares e milhares de anos, as mulheres estavam no poder. Eu já falei aqui em algumas outros bate-papos que a gente teve, algumas outras lives, eu já trouxe essa informação. Existiu um período em que a sociedade era matriarcal. As mulheres eram respeitadas como seres deusas, como se elas detinham o poder da intuição, da sabedoria, dos sentimentos e sabiam conduzir as orientações para as pessoas a partir desse lugar de intuição, de sabedoria e de sentimento. Aconteceram muitas coisas em que os homens assumiram esse lugar de poder. E para que eles pudessem assumir esse lugar, eles se desconectaram de tudo que tem a ver com o feminino, de tudo que tem a ver com essa parte intuitiva, essa parte do sentimento e essa parte da sabedoria. E eles trouxeram apenas o cérebro masculino, que é a inteligência, a lógica, o foco. Então, eles se desconectaram dos sentimentos e eles se desconectaram da intuição. Eu não estou falando de todos os homens, eu estou falando de uma história. Lembre-se sempre que dentro de cada pessoa existe masculino e feminino. Dentro da mulher, existe a energia e a consciência feminina, a energia e a consciência masculina. Dentro do homem tem a consciência masculina e a consciência feminina. Então é como se o feminino morresse dentro da consciência masculina há milhares de anos atrás, tá? Então essa interação com o afetivo, com a empatia, com a gentileza, com a sensibilidade, com a emoção, com a intuição, ela foi apagada. Então, viveu-se muitos milhares de anos com a mulher como subjugação, com o controle e domínio do masculino sobre o feminino. Isso causou uma tremenda desarmonia no planeta. Causou uma tremenda desarmonia entre as relações, porque eu tenho que matar algo dentro de mim, eu tenho que matar parte de mim. Eu tenho que matar o meu feminino para me sentir segura e estar no poder. E então foi isso que aconteceu, e as mulheres, por algumas coisas que aconteceram na nossa história, elas foram subjugadas e ficaram durante muitos milhares de anos nesse papel. Isso começou mais ou menos diante da história de 4 a 5 mil anos atrás, em que o homem começou a ter esse poder mais em cima do feminino e fechou o seu centro de sentimento. Quando o homem fechou o seu centro de sentimento, causando esse tremendo desequilíbrio e desarmonia para as relações, e as mulheres aceitaram isso, se subjugando, então os dois são os responsáveis, tanto o masculino quanto o feminino, e causou essa separação. A separação
causou uma competição. E a competição causou guerra e cisão. Tudo que está separado perde força, perde energia, perde essência e vai murchando. E assim aconteceu na nossa sociedade. As relações foram murchando, morrendo. O amor, a interação, a cooperação, a admiração pelo outro, o auxílio, foi murchando essa beleza que a gente pode produzir ao amar o outro, a se relacionar com o outro. Então, isso foi morrendo na nossa sociedade, o caos e a guerra foi aumentando por causa dessa separação. Entendam que, pode anotar isso se quiser, quanto mais separado, quanto mais a nossa consciência, quanto mais as áreas da nossa vida estiverem em separação, em fragmentos, menos força a gente tem. Não tem aquele ditado que diz que unidos somos mais fortes? Isso é absolutamente verdadeiro. Quando a gente está fraccionado, quando a gente está repartido, a gente tem as nossas forças também diminuídas. E isso foi acontecendo durante muito tempo. Homens e mulheres foram se repartindo, se fragmentando e foram perdendo a sua essência. A mulher perdeu o seu lugar de valor. A mulher tinha o lugar da deusa. O que é uma deusa? É uma pessoa que é ouvida, escutada, admirada, valorizada, que tem a sabedoria, que é solicitada para conselhos, que tem a força da vida, do florescer, da criatividade, da intuição, da espiritualidade, da magia. Isso tudo era a energia do feminino. As mulheres eram requisitadas quando era necessário ter acesso a essas frequências. Então, o poder da deusa feminina foi quebrado nesse momento. E aí, a gente já sabe o que aconteceu depois. Para as mulheres, elas entenderam, a consciência feminina entendeu naquela época que para ela resgatar um pouco desse lugar de volta, ela tinha que se igualar a esse homem. Então, o que aconteceu foi que as mulheres também fecharam o seu centro de sentimento. Muitas mulheres, quando os homens fecharam o centro de sentimento, muitas mulheres fecharam o centro de comunicação e fecharam a sua expressão. Então, essa questão de parecer que a gente tem um nó na garganta, parecer que a gente engoliu um sapo, parece que a gente não é escutada, parece que a gente fala com o nosso marido, com o nosso companheiro, e a gente não é compreendida, parece que a gente fala grego, parece que a gente é o problema, parece que a gente é a situação complicada, parece que a gente é o que causa tudo de ruim, parece que a gente é o que está errado. Então, foi colocado sobre a mulher o peso do erro. Por quê? Porque por esse processo todo que aconteceu entre o masculino e o feminino, para o masculino estar nesse lugar e se sentir seguro, ele fechou o centro dos sentimentos. Então, foi-se conceituado como ruim os sentimentos, como se as emoções, expressar as emoções, fosse uma ação de fraqueza, de vulnerabilidade, uma ação que diminui o poder, que diminui a potência e a masculinidade. Então, começaram a julgar que os sentimentos, ter sentimentos e ter emoções, eram coisas de pessoas fracas, coisas de pessoa que era uma coisa ruim fazer isso. Então, foi ensinado, olha, homem não chora, homem tem que ser forte, porque chorar não é ser forte, homem tem que ser estável, não tem que ficar se emocionando. Foi ensinado a esse masculino a se endurecer e a matar o seu feminino. E aí as mulheres, para alcançar um pouco esse lugar, começaram a também matar o seu feminino, a fechar o seu centro da emoção para se igualar aos homens e lutar com eles. E aí é que a gente criou o caos. Quando a gente saiu do nosso poder feminino e o homem saiu do seu poder masculino, para disputa entre nós. Só que
Nós somos seres especiais, somos seres incríveis, somos seres sagrados. Nós somos filhos da luz e viemos das estrelas, todos nós. Ninguém brotou da terra. Ninguém brotou aqui da terra. Todos nós viemos de um lugar muito especial. E temos a essência do amor no nosso coração. E é isso que nos nutre, que nos mantém, que nos traz saúde, que nos traz força, que nos traz plenitude. A plenitude foi completamente quebrada nessa guerra que a gente herdou. Não só herdamos, como construímos e mantemos essa guerra durante tantos anos. Essa guerra, que fragmenta a nossa essência, faz com que a gente perca a plenitude. O que é a plenitude? O que é uma coisa plena? É uma coisa que está inteira. Então, quando eu morri o meu masculino, eu fiquei metade de mim. Então, para eu entender-me como inteiro, eu preciso pegar o outro. Eu preciso do outro para fazer-me inteiro. Então, as relações começaram a acontecer por necessidade. E quando eu me relaciono, eu quero a posse do outro. Eu preciso dele para estar inteira de novo. Porque eu só estou metade agora, porque eu matei uma parte de mim. Então, eu preciso do outro. De várias coisas do outro, cada um precisa de uma coisa, então eu me relaciono porque eu preciso. Às vezes eu preciso de que o outro me ame para eu me amar. Às vezes eu preciso que o outro me elogie para eu acreditar que eu sou boa. Às vezes eu preciso que o outro me apoie para eu confiar em mim. Eu preciso que o outro me fale que eu sou boa para eu acreditar. Então eu preciso do outro. Então se eu preciso do outro, eu quero prender o outro em mim. Então aí vem posse, insegurança, ciúme, mais enfraquecimento, porque quanto mais eu preciso do outro, quanto mais eu acredito que eu preciso do outro para estar inteira, mais eu me enfraqueço, porque menos eu acredito em mim, menos eu acredito na minha capacidade de ser inteira. Quanto menos eu acredito em mim, mais eu me enfraqueço, entende? Porque quanto menos eu acredito, significa que eu estou ficando mais fraca. Confiar em si é a força. Não confiar em si é a fraqueza. Deixa a gente inseguro, confuso, desnorteado, perdido, sem saber o que escolher, o que decidir, com muitos medos, medo de errar, de decepcionar, de não conseguir, de não conquistar. Então, os medos vão dominando a nossa mente e aí a gente vai ficando mais inseguro e é uma bola de neve nociva que vai tirando cada vez mais a minha inteireza, até que o meu próprio feminino ou masculino vai murchando e se distorcendo. Então, eu vou ficando completamente dependente da inteireza do outro, que também não está inteiro, que também está distorcido e que também está machucado. Então, esse relacionamento, ele acontece de uma forma muito difícil, desafiadora, com conflitos, com competições, com cobranças. Ninguém entende ninguém. Eu falo X, meu marido entende Y, meu marido fala Y, eu entendo Z, eu falo A, o outro entende C. A gente não se comunica mais porque a gente perdeu as conexões de comunicação. As conexões de comunicação, elas foram quebradas, porque julgou-se que as conexões de comunicação são ruins. Que conexões são essas? Os sentimentos. Os sentimentos são as pontes que conectam a gente às experiências. Os homens começaram a acreditar que os sentimentos são ruins porque os enfraquecem. Começaram a ter medo de se aprofundar de fundo. Então começou-se a viver uma era de superficialidade, onde as aparências, o externo, se sobrepõem ao interno e aos sentimentos. Então a mente passou a comandar no coração, a lógica começou a ser mais importante do que a emoção, e a inteligência intelectual, a inteligência racional, passou a ser mais importante e mais superior, e passou a ser superior à inteligência emocional. Sendo que é a inteligência emocional que guia, que deveria guiar a inteligência lógica. Porque é o sentimento que conecta e pode compreender.
É o sentimento que pode conectar. É o sentimento que pode cooperar, que pode acessar. Não existe acesso sem sentimento. Se eu tenho medo de sentir, eu não vou me conectar. E esse é o grande medo do masculino. Eu não estou falando dos homens. E nem estou dizendo que são todos o masculino. Mas o campo de consciência global do masculino tem medo de ir profundo nos sentimentos. Por causa da informação do DNA que foi passada de gerações e gerações que ainda está nos nossos sistemas, e que a gente precisa finalizar. E esse é o meu objetivo hoje, trazer a consciência para que a gente junto possa finalizar e trazer a integração afetiva e sexual na relação. Então, nós temos o registro de que trazer os sentimentos e se conectar com o outro é uma coisa perigosa. É uma coisa que enfraquece, que me tira de mim, que tira do meu equilíbrio, do meu centro, da minha razão, da minha força. E não é. Isso foi embutido na nossa cabeça por muitas guerras, por muitas questões que viveram masculino e feminino, mas a gente já passou por essa fase. A gente está numa nova era. E existe um chamado para que nós possamos encontrar novamente esse lugar de poder que somos, sendo quem somos. Então, nós somos tanto masculino quanto feminino, sendo homens ou mulheres, nós somos seres sagrados e existe uma grande potência, uma usina que vocês não têm ideia, que nós não temos ideia, uma usina de força e poder dentro de cada um de nós. Essa usina de força e poder, ela é acessada através dos sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos são as pontes que conectam-nos às experiências para aprender com elas, para crescer com elas, para evoluir. Para a gente evoluir é necessário os sentimentos. Para a gente evoluir é necessário acessar o campo dos sentimentos novamente, desbloquear a expressão e poder compreender, escutar e ser escutado. Então, podemos permitir de novo desabrochar esse nosso empoderamento. Entender a nossa força, a nossa potência que existe dentro de cada um. E voltar a fazer esse movimento de integração. Como, Fran? Como é que a gente vai poder fazer isso? Então, primeiro eu vou falar o que é integração. Integração é o ato de cooperar, de se unir, de se ajudar mutuamente, de se sentir parte daquilo e de se sentir feliz em estar fazendo o outro feliz. Interação é o ato de se fundir um ao outro. É o fato de compartilhar, de estar junto, de estar unido. Unido. Não ter integração é estar separado, é estar na defesa, é estar achando que o outro vai me atacar, é enxergar o outro como adversário, é achar que o outro a qualquer momento quer me destruir, é ficar pensando em formas de se defender e de atacar. Não integrar, né? Quando eu não estou integrado, eu me sinto excluído, abandonado, rejeitado, magoado, irritado. Quando eu não me sinto integrado, eu me sinto em ferida interna. Ou em autoabandono, no sentido de um lado da versão, da perspectiva, ou em guerra, em ataque, da outra perspectiva. Então, eu estou em ferida, seja atacando, ou seja chorando, me sentindo excluída, eu estou em ferida. E essa ferida faz com que eu não me permita integrar. Como curar isso se todo mundo está ferido? Se todo mundo, entre aspas, está ferido. Primeiro, trazendo a consciência de que nós estamos na Terra, homens e mulheres, mas principalmente masculino e feminino dentro dos homens e dentro das mulheres, nós estamos e viemos aqui para alcançar a inteireza. Sermos um só, alcançar a plenitude dentro de si. Quando eu alcanço a plenitude dentro de mim,
Eu posso viver a plenitude em qualquer lugar. Anota isso. Quando eu alcanço a plenitude dentro de mim, eu posso viver e sei construir a plenitude dentro da relação, dentro da minha vida, dentro do ambiente de trabalho, dentro da espiritualidade, dentro da família, dentro da relação com os filhos. Quando eu estou inteira dentro de mim, eu estou e sou inteiro. E quando eu sou inteiro, eu ativo em mim uma força que faz com que, como um sol, uma coisa que exala e muda o que está ao redor. Quando eu estou inteiro, eu ativo autoconfiança. Veja só, o que aqui acontece se você fosse inteiro. Quando eu sou inteiro, eu ativo autoconfiança, segurança interior. Eu ativo verdade e lealdade comigo. Eu ativo o amor próprio, porque eu estou íntegro, eu estou inteiro. Eu ativo o respeito por mim. Eu ativo o valor por mim. Que é tudo que a gente quer e luta por construir, por viver. Amor próprio, segurança interior, alto valor, respeito, confiança, segurança. Então, quando eu estou inteiro, eu me transformo na minha própria fonte de força, na minha própria fonte de centramento e paz. Quando eu estou inteiro. O que é estar inteiro? É amar e aceitar todas as suas partes sem brigar, sem seccionar. É integrar o masculino, o feminino. Integrar o que é bom, o que é ruim. Integrar o defeito e a qualidade. Integrar o que, tipo, a sombra e a luz. Integrar o que você acha certo e errado. É você acolher tudo. É você se amar por inteiro. É você trazer a autoconfiança sem brigar com você. Sem brigar com o seu masculino, sem brigar com o seu feminino, sem se opor a você mesmo, sem se auto-abandonar, sem se ferir, sem se depreciar. E aí a gente vai alcançando a inteireza, a integração dentro de nós. Quando a gente cura, fazendo isso a gente cura. Quando a gente cura o masculino dentro de nós e passa a amar o nosso masculino e não atacar ele. Quando nós mulheres passamos a amar o nosso masculino e quando nós mulheres passamos a amar o nosso feminino, a gente entra em contra-força. Quando nós homens, quando os homens começam a amar o seu masculino e não lutar com ele, e amar o seu feminino, esses homens entram em força. Não precisam mostrar que são homens, porque estão inteiros. Não precisam machucar as mulheres, ou ficar com várias pessoas, ou ter traição, domínio, briga, guerra em casa, porque eu estou inteiro. E se eu estou inteiro, eu estou em paz. Eu não preciso provar nada para o outro, nem preciso pegar nada do outro, eu estou inteiro, eu estou em paz. Quando eu estou inteiro, eu ativo a minha força e eu estou em paz. Então, esse movimento de estar inteiro, de integração, começa e continua aqui, como sempre, dentro de nós. Eu preciso encontrar as minhas guerras para colocar uma bandeirinha branca e dizer: acabou isso, eu posso me amar, eu posso me encontrar comigo e dizer: olha, eu amo você e você é magnífico, você é espetacular, eu tenho um carinho e eu estou aqui para você. É a gente poder ser bondoso e generoso com a gente, bondade com a gente, gentileza com a gente, grandeza com a gente. É quando a gente se sente, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai sentindo a autoconfiança de amar a si mesmo. E a gente vai começando a emitir uma onda de frequência.
Porque tudo que a gente sente emite onda de frequência. A gente vai começando a emitir uma onda de frequência. Essa onda de frequência vai tocando os outros seres e tudo que está ao nosso redor. E naturalmente, essas ondas vão atingindo os outros. Porque quando a gente se defende, quando a gente quer se defender, a gente ativa a onda de guerra, e essa onda de guerra atinge o outro. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Imagina essa caneta. Imagina que você é essa caneta. Escuta isso, tá? Imagina que você é essa caneta. Imagina que essa caneta acredita que ela merece e ela quer viver. Respeito, amor, admiração, pertencimento, escuta, ela quer ser amada, ela quer ter o espaço dela, ela quer ser compreendida, tudo o que a gente já quer, que todo mundo quer. Imagina que essa caneta é você, certo? E imagina que essa caneta quer viver isso. Ela quer realmente amar e ser amada. Essa caneta acredita que ela pode, no consciente dela, que é só 10%. Essa caneta acredita que ela merece, no consciente dela, que é só 10%. Essa caneta, o que ela quer e acredita é diferente do que ela emana. Imagina que da caneta sai ondas, energia. E essa onda que sai daqui dessa caneta, essa energia que ela emana, vem do subconsciente, do que ela acredita lá no fundo dela, que vem do DNA, que vem dos sistemas emocionais, que vem de muitas crenças, que vem do útero, que vem de muitos lugares. Então, que é 90%. O meu consciente, que é só 10%, acredita que eu mereço amar e ser amada. Mas eu emito uma energia de eu não sou bom o suficiente, eu não sei se eu mereço, eu sou apenas uma coisa que precisa ser amado. Então eu emito uma energia de eu não mereço. Mas eu quero receber. E eu digo para o outro, eu mereço receber, você tem que me amar. Mas eu emito uma energia de não sou bom o suficiente, não acredito em mim, não confio em mim, não me amo. E olha, todos nós emitimos isso. Pessoas emitem mais ou menos do que outras, mas todos estamos nesse caminho de amar a si mesmo, de confiar, de sentir autossegurança, autovalor e autorrespeito em todas as nossas camadas. 100%. Então, todo mundo emite uma frequência de desamor em algum nível. Mais ou menos, mas eu emito, todo mundo emite. Então, a quantidade que eu emito de desamor do meu próprio campo é o que eu vou receber do outro por ressonância. Eu vou emitir desamor, mesmo querendo ser amado, entenda isso. Eu vou dizer assim, eu quero ser amado, mas eu vou atrair desamor. Por quê? Porque eu estou emitindo um campo de desamor. Eu estou emitindo um campo de guerra dentro de mim. Eu estou emitindo um campo de disputa. Eu estou emitindo um campo de não acreditar no amor, não acreditar no homem, não acreditar na fidelidade do homem, não acreditar no amor do homem, não acreditar na força da mulher, não acreditar no poder da mulher, não acreditar que a mulher pode ser ouvida, respeitada, que a mulher tem a mesma força que o homem em lugares diferentes e a mesma importância que o homem. Então, eu preciso acreditar dentro de mim, na minha essência, lá dentro. Eu preciso acreditar, porque se eu acreditar lá dentro, não estou falando do meu consciente, se eu acreditar lá dentro de mim, eu vou mudar o meu campo de ressonância. Eu vou mudar o que eu estou emitindo para o outro. E quando eu mudo o meu campo de ressonância, eu mudo o que eu atraio, o que eu recebo do outro. Isso é exatamente assim que acontece, sabe? É física. Se eu emito uma bola na parede, ela vai voltar para mim com a mesma intensidade em direção oposta. Então, quando eu emito uma frequência de amor, eu vou receber amor de volta. Então, eu preciso voltar a acreditar no amor. A gente se desconectou do amor quando a gente separou homem e mulher.
Quando a gente começou a brigar uns com os outros. E aí as mulheres começaram a brigar com as mulheres e tem uma disputa fenomenal. Qual a mulher mais bonita, qual o corpo mais bonito, qual o corpo mais sensual. A gente saiu completamente da sabedoria, da intuição, da cooperação, da integração, e a gente foi para a guerra. Então as mulheres brigam com as mulheres brigam com os homens, as mulheres brigam com todo mundo, com Deus, com o pai, com a mãe, porque precisa encontrar esse lugar de novo de amor, mas está em disputa, então o amor não vai conseguir chegar. Os homens, da mesma forma, não brigam tanto com os homens, mas brigam com as mulheres, brigam com o feminino, se defendem do feminino e se defendem da consciência feminina, não só das mulheres. O que é a consciência feminina? O profundo dos sentimentos, a magia, a espiritualidade, a intuição. Os homens brigam com essa energia. Não, eu tenho que ser machão, eu não tenho que ficar nesse negócio de sentir energia. Isso é coisa de mulher, sabe? Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Isso é coisa de quem fica viajando na maionese. Eu não, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou uma pessoa que tem consciência. Então, esse negócio de perceber energia. Claro que não são todos homens, mas a consciência coletiva masculina ainda paira sobre isso, sobre isso. Eu preciso me defender desse negócio de sentimentos profundos. E como é que existe um relacionamento pleno se uma parte do relacionamento não quer mergulhar em sentimentos profundos? O amor é um sentimento profundo. A paixão é um sentimento profundo na perspectiva da paixão unida ao amor, não a paixão externa de químicos cerebrais, não. A sexualidade é uma experiência profunda. A intimidade é uma experiência profunda. A confiança é uma experiência profunda. A entrega e a vulnerabilidade nesse nível de entrega é uma experiência profunda. Se eu tenho medo de ir no fundo, eu não vou vivenciar a plenitude, entenda isso. Se eu tenho medo de ir no meu profundo, eu não vou vivenciar a plenitude. E o que eu mais tenho visto nas alunas, nas pacientes, dos cursos, é o medo de ir profundo, de ir lá dentro das minhas sombras, encontrar os meus padrões mais enraigados. É ir lá dentro do profundo dos meus sentimentos e encontrar também as minhas virtudes e qualidades. É ir no fundo, porque é no fundo que tem lá os tesouros, as respostas, estão lá no fundo de nós. Eu preciso ter a coragem de ir mergulhar nesse universo que eu sou. Entender os meus eus e todas as minhas partes e passar a amar, integrar, ser gentil, amoroso, bondoso com todos as minhas partes, os meus sistemas, as minhas crenças, as informações que eu carrego dentro de mim. Quando eu aprendo a amar o feio e o bonito dentro de mim, quando eu aprendo a amar o certo, entre aspas, e o errado dentro de mim, quando eu aprendo a amar o espinho e a flor, eu estou pronto para amar o outro, porque o outro também tem o espinho e flor. O outro também tem a sombra e a luz. O outro, entende? Quando eu entendo que eu posso amar a minha sombra e a minha luz, o meu erro e meu acerto. Quando eu entendo que eu posso parar de me chicotear, de me julgar, de me autodepreciar, de que eu não preciso ser perfeito na perspectiva humana, porque na perspectiva divina tudo como é perfeito. O caos para Deus é a ponte, é simplesmente uma passagem para compreender a luz. Então ele é bênção, ele é luz. Mas para a gente é ruim. Então, na nossa perspectiva, quando eu entendo e eu passo a amar todas as pontes, aquelas que destroem, aquelas que constroem, aquelas que conectam e desconectam. Quando eu passo a amar tudo dentro de mim, eu estou pronta para amar o outro com sabedoria, bondade, gentileza, soberania. Quando eu aprendo a fazer isso dentro do meu laboratório interno, como é que um estudante de medicina faz? Como é que o estudante de fisioterapia,
de psicologia, ou de qualquer área, na saúde ou em qualquer outro curso que tenha estágio, faz. Ele vai para o estágio. O que é um estágio? Você vai treinar no laboratório com orientadores, com pessoas que já sabem. Você vai ser orientado para treinar no laboratório interno primeiro. Então, primeiro você vai no laboratório interno aprender ali com segurança, com um controle no sentido de uma escuta, uma vigilância no sentido de ser visto, de ser orientado, de ser cuidadosamente conduzido, um laboratório interno de experiência. Quando você completa o estágio, você está pronto para ir para o laboratório externo e atender pessoas. Mas primeiro você atende o laboratório. Você está com o seu professor, com o seu orientador, e ali ele vai lhe dizendo, olha, atenda essa pessoa que ela já sabe que é um estágio, ela está aqui, a gente está aqui, então, aí você vai passando para a residência, que já é uma coisa mais solta, né, você já passou pelo estágio dentro da faculdade, e aí depois você forma na residência e você vai para o mundo. É a mesma coisa. O nosso coração é nosso laboratório interno. Nós vamos para o nosso laboratório interno para entender como é que ama as emoções todas, os pensamentos, os padrões. Quando eu amo todas as minhas partes, eu estou pronta para amar o outro. Mas o que acontece? Eu brigo com as minhas partes, com a minha sombra, eu quero ser perfeito. E o que eu faço com o outro? A mesma coisa. Eu brigo com o outro, eu quero que o outro seja perfeito. Eu não sei integrar. Eu sei desintegrar, desassociar, separar. Eu perdi a capacidade de integrar. Eu só sei separar. O que eu não gosto, eu separo. O que vai contra a minha vontade, eu separo. O que me decepciona, eu separo. O que não me aprova, eu separo. Tudo eu separo. A gente separa tudo e a gente vai causando enfraquecimento e guerra. E nós viemos aqui para fazer o contrário, para aprender a integrar. Aprender a integrar as emoções, as pessoas. Aprender a viver a nossa relação com integração dos sentimentos e de todas as nossas ações, incluindo o afetivo e o sexual. Nós viemos aqui para aprender, só que para a gente aprender isso, a gente precisa evoluir. E quanto mais a gente evolui, o que é evoluir, Fran? Evoluir é trazer as habilidades das qualidades. Evoluir é a nossa capacidade de ser maduro, gentil, bondoso, forte, verdadeiro, íntegro, leal, amoroso, compassivo, né? Ter compaixão, gratidão, sabedoria. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais atributos divinos, virtudes, qualidades a gente vai sendo. Não é ter, é ser. Quando você tem amor é uma coisa, quando você é amor é outra. Exemplo, quando eu tenho gratidão, agradeço pelo sol, agradeço pela chuva, agradeço pela família, mas dentro de mim está um descontentamento, dentro de mim eu estou insatisfeito, mas ok, eu agradeço ao sol, eu estou insatisfeito, mas eu agradeço essa comida, Deus, obrigado por essa comida, mas dentro de mim tem uma insatisfação. Quando eu sou grato, eu sou a gratidão. Tudo que eu vivo, eu consigo encontrar a gratidão. Então, ter é diferente de ser. E nós viemos aqui para conquistar o ser. Então, ser bondade, ser amor, ser paciência, ser sabedoria, ser lealdade, é o que a gente treina dentro e principalmente no relacionamento. Porque o relacionamento é o nosso espelho e vai puxar de nós o que a gente precisa enxergar daquele campo que está sendo emitido sem eu ver, porque esse campo é invisível. Esse campo ressoa no meu 90% do meu subconsciente e inconsciente. Então, eu não vejo. Como eu não vejo, eu atraio alguém que me mostre. Enquanto eu estou sendo agredida pelo meu companheiro, é porque eu estou me agredindo sem perceber, ou percebendo, mas ele está me mostrando o quanto de desamor tem dentro de mim, por mim ou pelo outro.
Enquanto eu estou atraindo falta de escuta e de compreensão do meu companheiro ou da minha companheira, significa que em algum nível dentro de mim eu não estou me escutando. Eu não estou confiando nas minhas intuições. Eu não estou confiando na minha guiança interna. Eu estou desconectado da minha força interior. E o outro está me mostrando isso. Então, o outro é reflexo do que eu estou fazendo comigo. E com o que eu estou acreditando que eu preciso viver para aprender alguma outra coisa e adquirir essas qualidades. Então, quanto mais evoluído, ou seja, quanto mais qualidades eu desenvolvi e sou, mais eu vou organizar e mais eu vou saber integrar as minhas relações. Mais eu vou saber escutar e ensinar sem querer. É um exalar para o outro. Mas o outro vai aprender por inspiração como escutar. Quanto mais eu for esse sol, mais o que está ao meu redor vai se iluminar. Então, quanto mais eu evoluo, mais eu consigo acessar um nível de organização na minha relação. Então, é um caminho, sabe? É um caminho de autoconhecimento, é um caminho de evolução. Nós viemos à Terra para isso. E aí, a questão é que a gente foge desse profundo, a gente fala, Fran, pelo amor de Deus, eu quero aprender aqui como é que meu marido me escuta, eu não quero aprender que eu tenho que evoluir. Não, eu não quero esse papo de evolução, eu não quero esse papo de autoconhecimento, tô cheia disso. Todo mundo fica falando disso, falando, só fala. Não tô afim desse papo, não. Eu quero saber como é que meu marido vai te escutar, vai me escutar. Eu quero saber como é que o meu marido vai parar de me trair. Eu quero saber como é que o meu marido vai me respeitar e vai me dar valor. Sinto lhe dizer que não tem um caminho diferente. Você pode procurar em livros, você pode procurar onde você quiser. Sinto lhe dizer que o caminho não existe sem ir lá dentro. Sinto dizer que se você for fazer uma pipoca, ela só explode e vira pipoca porque ela aqueceu dentro dela. Se ela não aquecer dentro dela, seja de qualquer forma, ela não vai virar uma bolinha branca. Ela precisa ser aquecida por dentro. Não existe como você construir uma casa começando pela casa do vizinho. Você tem que ir dentro do alicerce. Não adianta você fazer nada que não seja por dentro. Você pode até tentar e levar a vida inteira tentando. Você só vai trazer sofrimento para você. Se você teimar e trazer a sensação de não, não e não, eu não quero mexer dentro de mim. É o mesmo padrão que os seres humanos estão. Eu não quero ir profundo. Eu não quero ir no profundo dentro de mim. Eu não quero ir lá dentro. Eu quero simplesmente que alguém me traga a resposta e me mostre o caminho sem me preocupar com esse negócio de lá. Sinto lhe dizer. Os sentimentos e tudo que é pleno, existe profundidade. E para eu ser profundo, eu preciso ter a coragem de mergulhar. Existe um mergulhador amador que vai só na superfície, existe um mergulhador que bota aquela roupa, o cilindro, e vai lá no fundo do oceano, lá estão as mais lindas belezas. Então eu preciso ter a coragem de ir no fundo para encontrar as mais lindas belezas. A sexualidade é uma outra conexão que a gente só acessa superficial. A gente acessa superficial de tudo. E sabe o que acontece quando a gente acessa superficial de tudo? A gente não acessa a força, a essência, a verdade e a beleza, ao prazer verdadeiro que tem ali. Então, a sexualidade, ela existe para uma potência de conexão espiritual, orgasmo cósmico, acesso à sua força, ao seu alto valor, à sua confiança e seu amor próprio. Integração completa com o outro, intimidade e plenitude. Eu não vou encontrar plenitude se eu não quiser ir fundo, aí a gente tem que escolher. Você tem que fazer uma escolha. Eu vou ficar na superficialidade e não vou conseguir mesmo ser o que eu quero ser, conquistar o que eu quero conquistar,
Porque eu vou ser superficial. Você quer um funcionário superficial? Você quer que alguém te ame superficialmente? Você quer que alguém acredite superficialmente em você? Não. Você quer que alguém acredite profundamente em você. Você quer que alguém se entregue profundamente a você. Você quer um funcionário que se dedique profundamente ao projeto de vocês. Você quer que as coisas sejam profundas para você, mas às vezes a gente não quer ser profundo com as coisas. Então a gente entra num caos, porque a gente quer uma coisa que a gente não faz. A gente quer uma coisa que a gente não está se propondo a viver. Então, a gente começa a cobrar do outro o que a gente não faz com a nossa vida e isso cria conflitos imensos nos relacionamentos. Eu não posso cobrar do outro ser verdadeiro comigo se eu não sou verdadeiro comigo. Eu não posso cobrar do outro que me ame e me deseje se eu não me amo e não me desejo. Se eu acho que eu sou um erro, se eu acho que o meu corpo é tão ruim, que a minha mente é tão ruim, que as minhas ideias e que o meu jeito não é bom, como é que eu vou querer que o outro me ame se eu estou emitindo um campo de desamor? Se eu estou colocando defeito em mim o tempo todo, me cobrando, e como é que eu vou construir amor se eu estou emitindo desamor? Então, eu preciso ir fundo. Entenda isso, por favor. Se você entender isso, estou feliz aqui com esse momento. Aquilo que eu produzo no meu profundo é aquilo que eu atraio e manifesto na minha vida. Para eu mudar o que tem aqui fora, eu tenho que ir no fundo do fundo de dentro de mim. Quanto mais profundo eu acessar, mais profunda é a transformação. É isso, por exemplo, que a gente faz dentro do Theta Healing, que é uma ferramenta de autoconhecimento, cura e conexão com o universo, que é uma ferramenta que a gente traz o nosso poder para fora e a gente faz esse trabalho de trazer o profundo. A gente vai, mergulha mais no inconsciente, no subconsciente, nos lugares que a gente não tem nem. Tá tudo doido naquele campo ali. A gente vai lá, na sombra, na lama do nosso ser. Compreender, acolher, ser bondoso, agradecer, aprender a amar. E aquela sombra vai se transformando em força. E aquela sombra vai se transmutando. Para eu fazer isso, eu tenho que ter a coragem de mergulhar. Então, encontre onde na sua vida, onde estão as áreas superficiais. Aquilo que você fala, você sente do fundo do seu coração ou é da boca para fora? Quando você ajuda alguém para que o outro ache que você é bom ou porque você realmente sente desejo de ajudar? Quando você toca no seu marido, você toca porque é uma obrigação? Você faz sexo porque tem muito tempo que vocês não fizeram sexo e você tem que fazer aquilo? Ou porque você sente com todas as suas células e você vibra e você quer tocar aquele seio, você quer cheirar aquele seio, você quer beijar aquele seio, você quer se unir aquele ser no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito e você quer sentir aquela plenitude daquele ser. Isso é ser profundo. Isso gera um poder muito grande de interação, integração, união, fusão, que faz com que a potência de amar venha. E quando você emite potência de amar, o que acontece? Você é amado de volta. Não tem como eu querer que o meu relacionamento tenha integração afetiva e sexual se eu sou superficial. Porque a integração verdadeira, ela acontece quando eu aprendo a ser profunda naquilo que eu penso, sinto e faço. Para eu ser profunda no que eu penso, sinto e faço, eu tenho que ter coerência com isso. Então, eu tenho que ser verdadeiro e saber o que eu quero. E isso é uma das maiores dificuldades do ser humano. Eu não sei o que eu quero, Fran. Eu atendo pessoas e eu passo, às vezes, tarefas, vamos dizer assim, para as pessoas fazerem para a próxima sessão. E uma das tarefas é: eu quero que você me diga o que você quer, lixe o que você quer, o que te incomoda, quais são os seus medos, lixe, e na próxima sessão você vai me dizer. E as pessoas têm dificuldade, falam: eu não sei exatamente o que eu quero. Eu escrevo uma coisa e apago, escrevo outra.
Então, eu preciso saber, você precisa saber exatamente o que você quer. O que você está sentindo? Não sei. Isso não é resposta. Eu não posso dizer eu não sei o que eu estou sentindo, porque se eu disser eu não sei, eu estou me auto-abandonando. Quem vai saber? Alguém? Ah, eu não sei. Tipo assim, tô nem aí pra mim. Não, você tem que se avaliar e você tem que ser seu detetive, o seu anjo, o seu Deus, o seu amor, o seu Jesus, a sua mãe Maria, o seu pai, a sua mãe. Você tem que ser tudo para você. Não que você não vá ter esses seres, né? Que você se eleva e se conecta, não é isso. Mas você não pode largar, você dizer, sei lá o que eu tô sentindo, sei lá o que eu quero, sei lá o que eu tô pensando, sei lá o que tá acontecendo, sei lá nada. Você tem que chegar para você e pesquisar. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo dentro de mim, porque eu sou importante para mim. O que você quer que seu marido fale quando você não tá legal? Você quer que o seu marido chegue para você e diz, amor, o que você está sentindo? Conta para mim. Aí você faz o charminho e diz, ah, amor, deixa para lá. O que você quer? Você quer que ele insista. Você quer que ele diga, não, amor, eu tô aqui do seu lado, conta para mim o que tá te incomodando, fala. Você quer que o outro insista. E por que você não faz isso com você? Por que você não insiste em entender os seus sentimentos e os seus pensamentos e as suas ações e as suas escolhas? Porque você vai deixando para lá? Não, não se abandone mais. Não se largue para alguém te salvar, para alguém te encontrar. Hoje eu atendi uma pessoa muito querida. Todos os pacientes são muito queridos. Eu amo todos porque eu sei que todos são células de Deus, todos são seres muito especiais. E uma das sessões que eu fiz hoje, a gente acessou um subconsciente dessa pessoa, a gente acessou uma questão assim. Eu estou esperando o amor chegar. Se o amor não chega até mim, é porque eu não mereço ele. Eu estou parada, paradinha, obedecendo, fazendo tudo o que precisa, sendo certinha, sendo perfeita, esperando o amor chegar, mas o amor não chega. O amor passa, escolhe outra pessoa e leva. O amor não chega em mim e eu tô parada, quietinha, esperando o amor me escolher. E aí teve um determinado momento que eu pedi, se conecta com esse amor, com Deus, e pergunta para ele o que acontece, por que esse amor não chega? E aí a energia divina falou com essa pessoa assim, porque você tem que se mover, você tem que falar com amorosidade. Tipo assim, você tem que produzir esse amor aqui. A gente não tem que ficar parado sentindo que a gente é um vermezinho, uma pessoa insignificante que tá ali, me ame, por favor, mendigando o amor do outro. Me escute, por favor, me veja, por favor, me respeite, por favor. Não, eu tenho que produzir esse amor dentro de mim. Eu tenho que encantar, me encantando e sendo um brilho. Eu tenho que falar, compreender, escutar, ser forte, firme. Eu tenho que aprender a ser o que eu quero viver e não esperar o outro me dar isso. Então eu vou encontrar a minha integridade, a minha inteireza e a minha força interior. Então eu vou começar a confiar em mim. Então eu vou transformar a minha relação. Eu vou trazer essa conexão de integrar. E quando a gente aprende a integrar, quando a gente aprende a ir profundo e parar de ter medo de sentir, parar de ter medo de ir fundo, parar de ter medo de ser vulnerável. Existem coisas mais gostosas do que ser. Eu amo ser vulnerável com o meu marido. Eu não quero me defender dele. Ser vulnerável é não precisar se defender, é estar completamente solto. Eu amo ser vulnerável com ele. E claro que eu sou vulnerável com ele. Eu não vou estar completamente aberta, entregue ao que o outro, qualquer pessoa dá em qualquer lugar falar, não. A gente tem que ter discernimento e sabedoria de como e quando ser vulnerável. Então eu amo ser vulnerável para o meu marido. Eu amo me entregar e me dissolver nos braços dele.
Eu amo ser profunda e sentir as lágrimas nos meus olhos quando eu olho para os olhos dele e digo, eu amo você. Eu sinto que todas as minhas células se beneficiam quando eu sou profunda e quando eu permito esse amor ir em todos os lugares, até nos meus ossos, e sentir essa coisa dentro de mim. Eu sinto que isso é um presente que eu faço para mim, porque quando eu sou inteira, todo o meu ser recebe esse amor e todo o meu ser se fortalece. E eu não preciso do outro para viver isso, eu só preciso de mim, da minha coragem e da minha escolha e da minha ação de ser inteira e de ser profunda e de saber me entregar como, quando, para quem. Então eu tenho que ter discernimento. Essa pessoa que eu escolhi tem afinidade comigo para me entregar? Essa pessoa que eu estou me relacionando, a gente está em pé de guerra ou a gente construiu uma integração? Eu estou em pé de guerra, o que eu faço, Fran? Eu preciso curar, então, o começo da nossa conversa. Eu preciso encontrar dentro de mim essa guerra, curar o feminino, curar o masculino, meu pai, a minha mãe, liberar as guerras ancestrais. Eu preciso soltar o passado, eu preciso perdoar a mim, eu preciso entender o valor e a importância do masculino e do feminino, resgatar o poder da minha deusa. Gente, ser mulher, não ser mulher, corrigindo, ativar o feminino é um poder que a gente não entendeu. A espiritualidade, a terra, a intuição, a magia, o florescer, a vida é feminina. Dentro do homem tem o feminino e quando ele acessa esse poder, ele floresce. Quando a mulher acessa, quem acessar esse poder floresce. O feminino é o poder. Não é mais importante que o masculino porque um complementa o outro. Mas eu preciso resgatar o meu feminino e parar de achar que eu sou um pedaço de carne no açougue, que eu tenho que estar assim assado para os homens, que eu tenho que estar assim assado para o meu marido, que eu tenho que estar assim assado porque as mulheres, a outra mais bonita, a outra mais sensual. Eu tenho que parar de disputar, vamos parar de disputar. Mulher com mulher, vamos parar. Vamos elogiar uma outra. Vamos parar de achar que... Vamos parar e vamos juntas enobrecer umas outras, apoiar, encontrar o que cada um tem de bom, sem parar de julgar, de falar mal uma das outras, de depreciar. Vamos parar de julgar e vamos apoiar umas às outras. E assim a gente vai curando o feminino. Quando a gente cura o feminino, a gente encontra o nosso poder. E a gente pode curar o masculino porque a gente está segura. E quando a gente cura o masculino, a gente pode se sentir forte e a gente cura a nossa relação. E quando a gente cura a nossa relação, a gente começa a encontrar o lugar para ter essa integração. E quando a gente encontra essa integração, a gente encontra a confiança, a intimidade e poder na relação. Então a gente encontra a plenitude. É um processo que vai puxando um, vai puxando o outro. Então, dentro desse contexto, ser fiel ao seu relacionamento não é uma questão de ser quadrado ou uma questão de ser antiquado. Ser fiel dentro do relacionamento, ter o compromisso com aquela pessoa e com aquela relação que você se comprometeu, até o momento que você se comprometeu, olha, não quero mais, tudo bem, então a gente finaliza aqui. Mas enquanto eu estou naquela relação, eu me comprometo com ela e isso faz com que eu adquira qualidades que eu preciso para passar para um passo adiante, encontrar a minha força e a minha plenitude, que é tudo que a gente falou aqui, a verdade, a lealdade, a força, o respeito, o valor, a confiança, a integridade, tudo isso vai me trazer quando eu estou comprometido comigo, com a relação, com o outro, com o que eu estou escolhendo viver todos os dias. E aí eu trago integração afetiva na minha relação e na sexualidade. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Então, espero que tenha ajudado bastante.
Beijo no coração, fica com Deus, beijo grande, fique em paz.